Olá, pessoal. Então, como a gente tinha combinado na aula passada, a gente vai falar rapidamente sobre padronização e espectro de frequência nessa aula, né? Isso é uma aula bem curta, só para abrir um parênteses para explicar o porquê de certas coisas quando a gente está falando de sistemas de comunicação, né? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de comunicação, pessoal, existe uma série de organizações a nível mundial que tenta padronizar os protocolos utilizados para comunicação por questões de interoperabilidade, né? Então, alguns dos principais representantes estão aqui na imagem, né? A IEC, a IETF, a ISO, a ITU e a I3E. Se a gente pensar, essa IETF é Internet Engineering Task Force, alguma coisa assim, né? Essa ISO ela é mais global, né? Ela não é só de comunicação, né? E a I3E talvez seja uma das mais fortes dela, né? Porque esse da IEC é Electrotechnical, né? Então, eletrotécnica, né? Mas, se não me engano, International Electrotechnical Committee, alguma coisa assim. Então, ela é mais focada em eletrotécnica, mas se a gente pensar que hoje a gente tem os smart grids, eles tiveram também que colocar o pezinho lá nos sistemas de comunicação, né? E uma das mais fortes, com certeza, é a I3E. Então, se eu considerar seja ela qualquer uma dessas organizações, para cada padrão, ou para cada padrão I3E, existe um grupo de trabalho, né, que desenvolve o padrão do protocolo ou aprimora esse padrão e lança as emendas, né? Então, alguns dos principais grupos de trabalho da I3E são o I3E 802.1, que descreve tecnologias de interoperabilidade de redes, né, que é o Internetworking, que é como que eu interconecto redes de padrões diferentes, né? Basicamente é sobre isso que eles versam, né? Existe a I3E 802.2, que descreve o controle de enlace lógico. Esse LLC, pessoal, é um pedaço da camada de enlace, que a gente vai falar numa próxima aula, né, que tem algumas responsabilidades lá na camada de enlace. O I3E 802.3, ele descreve a rede local Ethernet e as variantes, né, Fast Internet, Giga Ethernet e 10 Gigabit Ethernet. Então, vocês já devem ter visto bastante quando falam em Ethernet, falar em I3E 802.3. O I3E 802.4 ele fala sobre redes locais do tipo Talking Bus. O I3E 802.5 ele versa sobre redes Talking Ring. Essas redes Talking Bus e Talking Ring a gente pode fazer uma aula à parte sobre elas, que são redes tradicionalmente utilizadas na automação, apesar de algumas delas estarem caindo em desuso, né? O I3E 802.6 descreve o padrão de transporte de dados para redes metropolitanas, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E se eu pensar aqui no 802.3, 802.4, 802.5 e ponto 6, eu posso pensar que esses padrões eles versam sobre controle de acesso ao meio. Desculpem a figura feia, mas foi uma que eu achei, né? Já o I3E 802.2 ele versa sobre o enlace lógico, que lida com multiplexação, controle de fluxo e endereçamento a níveis mais baixos, né? Então vocês podem ver que um desses grupos de trabalho só trabalha em cima desse LLC, enquanto alguns grupos são específicos para algum tipo de controle de acesso ao meio, né? Nós temos também o I3E 802.7, que define as especificações para banda larga. Então, quando a gente fala banda larga, a gente está falando basicamente do ADSL, ADSL2, que a gente chegou a utilizar e está caindo em desuso, né?
O I3E 802.8, que define especificações para comunicação com fibra ótica. O I3E 802.9, que determina especificações para redes integradas multisserviço, redes de voz, dados e imagem. O I3E 802.10, que define especificações para segurança de redes. O 802.11 é o nosso famoso descritor das redes sem fio que a gente usa em casa, as WLANs. O 800 e todas as suas variações, né? O 802.12 descreve redes locais do tipo sem VG, essas NLANs. E o 802.13 define cabos de cobre categoria 6 para redes 10 gigabit Ethernet. Então, imagina, existe um grupo de trabalho específico para essas redes 10 gigabit, né? Que hoje é o topo da velocidade da conexão à internet, né? Ou da taxa de transferência, né? E nós temos o 802.14, que descreve serviços de IP multimídia sobre redes de TV a cabo, tá? Então, pensem que nós tínhamos, a gente vai falar sobre isso quando falar sobre MANs, mas quando eu tinha inicialmente as redes de TV a cabo, eu não tinha internet para redes de TV a cabo, né? Isso foi algo que veio depois, né, que se usou um outro local do espectro da frequência que passa por aquele cabo para conseguir transmitir esse tipo de serviço. Então, o 802.15, que talvez seja um dos mais interessantes para a gente, que define redes do tipo PAN ou WPAN, né? Entre elas o Bluetooth. O 802.15.2 trata sobre coexistência de WPANs, né? Então, pensem bem, a gente tem uma rede Bluetooth que pode estar compartilhada com uma rede Zigbee. Então, eu tenho que pensar em coexistência dessas redes na mesma espectro de frequência, né? O 802.15.3, que define rede sem fio para multimídia com alta taxa de transmissão de dados. E o 802.15.4, que define a camada física e MEC, a gente já falou sobre isso, né, para redes do tipo WPAN e suas variações, aí, entre elas a G, que é usada na Wi-SAN, a .4U, que é usada na Índia. Então, nós temos algumas emendas que são específicas para alguns países, inclusive. E o grupo de trabalho do 802.16, que descreve redes metropolitanas sem fio, basicamente as derivadas do padrão ou do protocolo WiMAX. Então, como vocês podem perceber, só a I3E tem vários grupos de trabalho que definiram padrões de comunicação que a gente usa diariamente, né? O Bluetooth, o Ethernet, o Wi-Fi, né? O Wireless LAN, são todos definidos ou padronizados pela I3E. Mas vocês devem ter ouvido ou percebido que eu falo aqui em bandas de frequência não licenciadas. Então, se eu pegar quem é que regula o espectro de frequência hoje no Brasil, é a Anatel, né? E essa é uma distribuição, não sei se é a mais atual, do espectro de frequências somente para o Brasil, que é regulamentada pela Anatel, né? Então vocês podem ver que eles separam aqui em, por exemplo, UHF, VHF, HF, VLF, né, Very Low Frequency, Extreme High Frequency, né? Não me lembro se essa é de Super, mas eu acho que é Super High Frequency, Ultra High Frequency, Very High Frequency, né? É isso que significam essas siglas. E hoje é assim que está distribuído o espectro de frequência pela Anatel. Então, alguns desses espectros de frequência são comprados, como vocês estão vendo aí o leilão do 5G. Então, eles estão vendendo algumas regiões do espectro de frequência hoje para as companhias de telefonia celular. E algo que aconteceu foi o fim da transmissão de TV analógica sem fio, né, de TV aberta, justamente para roubar, né,
ou para aproveitar, vamos falar melhor, esse espectro de frequência também para o 5G. Né? Mas quando eu falo de bandas de frequência não licenciadas, são as que eu não preciso pagar, né, para utilizar, e elas também são chamadas de outra forma, como são o espectro ISM, né, das aplicações industriais, científicas e médicas. Então, aplicações médicas, científicas ou industriais podem utilizar esse espectro de frequência, mas no final das contas esse é o espectro de frequência que a gente usa no Wi-Fi e no Bluetooth nas nossas casas, né? Então, aqui eu posso verificar a distribuição do espectro de frequência na faixa dos 2.4 GHz, né? Então aqui eu tenho 2.4 GB a 2.5 GB como espectro ISM, e também tenho aqui o 902 ao 928 MHz como ISM. Como a gente falou na aula passada, nós temos o 433 MHz, também é ISM, e eu tenho uma faixa lá perto dos 5 GHz, que também é ISM. Né? Então a gente tem o sub-GHz, né, que tem o 433 e o 902 a 928, e a gente tem as faixas acima aí de gigahertz, que também podem ser utilizadas como espectro livre. Então sempre que eu for desenvolver um produto para o Brasil, eu só posso transmitir dados sem fio se eu utilizar esses espectros de frequência, né, que são os não licenciados. E se eu utilizar um desses espectros de frequência, eu também tenho que seguir as normas da Anatel, que define qual que é a potência máxima que eu posso transmitir nessa frequência. Tá? Bom, então, visto um pouco sobre por que a gente tem tantos protocolos chamados de I3E, né? Eu tenho protocolos IEC também, tenho protocolos IETF, né? Eu tenho protocolos que começam com o nome das organizações que os definiram, né? E também comentado um pouco sobre espectro de frequência. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre classificação de redes de comunicação, por exemplo, sobre raio, né, espaço geográfico que elas têm alcance. Né? Então, até lá, pessoal.